Bem-vindos ao Imunocast. Hoje temos o prazer de receber a doutora Cláudia, endocrinopediatra, que atualmente atua além do consultório particular como professora da Faculdade de Medicina da Unicity. Além da carreira médica, a doutora Cláudia tem uma experiência pessoal marcante. Foi diagnosticada com diabetes tipo 1 já na vida adulta, aos 24 anos, e desde então vive os desafios e avanços do tratamento. E se não bastasse tudo isso, ela ainda é mãe de 5 filhos, o que faz enxergar de perto as alegrias e os desafios de equilibrar maternidade, saúde e carreira. No episódio de hoje, vamos falar justamente sobre essa intersecção entre vida pessoal e profissional, os aprendizados de ser médica e paciente ao mesmo tempo, os avanços tecnológicos que transformaram o cuidado com a diabetes, os desafios do diagnóstico em crianças pequenas e como a maternidade influencia a forma como ela acolhe seus pacientes e suas famílias. Oi, Claudinha! Oi. Obrigada por estar aqui hoje. Bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Isso, a gente vai valorizar bem seu tempo, né? Porque... Exato. Uma mãe de 5 filhos, eu acho que de todos esses, deve ser o mais desafiador, provavelmente. Com certeza. E, Claudinha, vamos começar, então, acho que de uma coisa que a gente estava até batendo um papinho aqui antes, que eu fiquei bem curiosa, né? Você foi diagnosticada aí com 24 anos. Conta um pouquinho pra gente como é que foi isso. Foi na faculdade ainda? Como é que foi? Eu tinha acabado de terminar a faculdade, né? Me formei em 2010. E foi em 2011, no comecinho do ano, que eu fiz exames de rotina, digamos assim. E tive uma glicemia de jejum alterada. Eu até brinco que eu valorizei tanto o meu HDL, que era bom, que eu nem vi o exame. Eu simplesmente entreguei, achando que estava perfeito. E aí, quando a médica olhou, falou, olha, você teve essa glicemia aqui que tá fora, né? A gente precisa investigar. Eu até me assustei, porque realmente não tinha me atentado a esse valor. Então, eu não tinha nenhum sintoma, eu não tive não teve nada que me chamasse a atenção. Realmente foi um exame de rotina. E fiz a investigação para isso, né? Colhi a glicemia de jejum, colhi a hemoglobina glicada, fiz um teste de tolerância oral à glicose. E aí, fechou o diagnóstico. Gente, você acredita? Eu acho que eu nunca te contei isso. Okay. Eu, na faculdade, eu também tive uma glicemia de jejum alterada. Mas você não tem, né? Porque ela não. descobriu agora, depois de anos. Não, e eu fiz tudo isso também. Eu estava no 5º ano da faculdade, eu colhi exame de rotina e veio uma glicemia de jejum alterada limítrofe ali, né? Não era super alterada. E daí, eu fui no endócrino e daí fiz tudo isso também, mas o meu não deu nem nada. Nossa, mas achei interessante porque, assim, descobriu no melhor momento. Foi exames de rotina, pra gente valorizar realmente essa questão do exame de rotina. Não, nenhum sintoma. E era uma glicemia, aquele valor que é claramente alterado, mas não era, assim, um absurdo. Curiosidade, quanto era? 116. Não, o meu era 126. Gente, eu tô Ou seja, o meu era mais alto. O meu era 126. Então, é aquele exame que você olha e fala, nossa, será que foi o estresse, né? Será que foi alguma questão? E depois, realmente, não. Confirmou o diagnóstico, ainda com uma glicada alterada, mais baixa, tudo mostrando que era bem início mesmo do E no início do tratamento, quais foram os desafios? Você já começou com insulina ou não? Como que foi? Não comecei, porque foi muito interpretado como se fosse um diabetes tipo 2, né? Então, é aquele momento, né? Faculdade, eu tinha casado no 6º ano, né? Tive um momento, assim, de uma situação de mais estresse. Então, a faculdade, treinava. E quando tudo parou, né? Acho que diminuíram os ritmos de atividade física. Ficou assim, olha, você ganhou um pouco de peso, deve ser um diabetes tipo 2. Embora eu não tenha uma história familiar. E foi interpretado como isso, e eu comecei tratando como um diabetes tipo 2. Então, eu usei medicações orais mesmo, os antidiabéticos orais. E legal, então, assim, acho que isso é importante, porque a gente tá aqui no bate-papo. Gente, eu tô chocada, porque a minha família tem história de diabetes e a minha glicemia foi maior que a sua. Ixi, ele já fica não, atenta. Sempre ela dá uma alteradinha. Mas acho que é importante a gente, então, diferenciar a diabetes tipo 1 da diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1 é aquela diabetes que é comum em criança até, né? Isso. Conta um pouquinho pra gente aí. Normalmente, né, a faixa etária de abertura do diabetes tipo 1 é na infância, né? Primeira infância, ali adolescência. Claro, tem os casos, né? Como eu, de diabetes até abrindo mais velhos, mas é uma doença mais característica da infância. E como você consegue diferenciar essas duas na fase que você fez o diagnóstico? Na época, eu colhi um anticorpo
mostrando que tinha uma certa destruição ali acontecendo no pâncreas, mas eu tenho um único anticorpo positivo. Então, não foi assim tão que bateu simples, o martelo. Né? Olha, a gente não conseguiu bater o martelo, que era um tipo 1. E como foi muito começo, né? Eu realmente não tinha nada de sintoma, né? Como eu disse, eu conseguia usar as medicações orais e ter um bom controle. Então, isso... Porque ali juntou, sei lá, lua de mel, ou mesmo pelo um diagnóstico nessa fase quase pré-clínica, eu tratei como se fosse um tipo 2, com um bom controle por um longo tempo até. Eu diria, talvez, mais de um ano, quase 2. Até o jejum não resistir e começar a subir e precisar ganhar uma insulina para dar conta do jejum. Né? Ou então, ter muita limitação. Ia comer alguma coisa, subia demais. E aí, falar, olha, acho que eu prefiro aplicar alguma coisa e poder, né? E eu não tô falando de comer brigadeiro e bolo, né? Assim, alucinadamente. Tô falando de comer qualquer coisa. Era o pãozinho do café da manhã. Fazia um estrago, né? E isso começou a me incomodar. E eu preferi avançar na terapia para poder também não ter tanta limitação do que eu ia comer. E aí, claramente, isso mostrava que não era um comportamento de diabetes tipo 2. Sim. Né? Ainda mais na idade, né? Exato. Então, nesse meio do caminho, eu acabei conversando com uma encontrei na rua a endócrina. Coisas inexplicáveis, né? Eu vou fazer um parênteses aqui. Eu fiz iniciação científica com diabetes tipo 1, né? Ali no meu segundo, terceiro ano da faculdade. Eu fiz antes do diagnóstico. Antes, né? Com uma orientadora que é diabética tipo 1 também. Olha só. E então, assim, a gente foi muito próxima, porque eu fiz bastante tempo dessa iniciação e a gente fez essa pesquisa junto, tinha várias reuniões, ela me dava aulinhas, porque eu estava no segundo ano, imagina, eu não sabia quase nada de medicina. E fui fazer uma iniciação científica clínica. Então, a gente ficou bem próxima. E a gente se encontrou na rua. Olha, como você tá, né? E eu sempre brinco assim, peguei seu diabetes, né? Lógico, gente, olha, diabetes não é uma doença que passa, amor. Mas eu brincava, assim, com ela. E ela, não, vem cá, vamos rever, vamos olhar isso com cuidado. Não, você é uma diabética tipo 1. Vamos fazer uma insulinização plena e poupar seu pâncreas. E aí mudou a forma como eu via e como eu comecei o tratamento, né? Como dei continuidade para o meu tratamento. Tá. E voltando ainda na questão do diagnóstico, acho que é legal a gente falar um pouquinho, porque a grande maioria, não sei se é a grande maioria, né? Mas a percepção que eu tenho e nos anos de pronto-socorro que eu trabalhei, que o diagnóstico, muitas vezes, ele era feito na hora da cetoacidose diabética, né? Sim. Quando a criança, né, enfim, ou o adulto, a pessoa com diabetes, ela não sabe que tem e ela faz um pico extremo de glicemia e chega muito mal no pronto-socorro. A maioria é dessa forma, né? Sim. O primeiro abre ali muito agudo, né, o quadro. Isso. Eu percebo que é diferente quando tem alguém na família que tem um quadro de diabetes, né? Que já tem o diagnóstico e a família já lida com isso. E aí qualquer coisa pequena chama atenção, porque sempre cria essa preocupação. Será, né, que vai ter mais alguém? E aí faz lá uma glicemia de ponta de dedo, já vê que está alterada e dá um andamento para essa investigação. Para quem não tem história na família, não tem a vivência com diabetes, é muito comum que o diagnóstico seja realmente com uma cetoacidose, né? Então, para quem não lida com diabetes ou a cetoacidose, ela é uma descompensação do diabetes quando o corpo já não está produzindo insulina praticamente nenhuma e não consegue dar conta da glicemia. E aí vão tendo uma série de alterações no organismo que faz, né, subir a glicemia que já está alta, para o organismo conseguir sobreviver, né, sem usar aquela glicose que só está no sangue e não está indo para as células mesmo, né? Então, a criança está mal, está vomitando. É uma emergência. E assim, terrível. Eu tenho vários casos, eu também de pronto-socorro, eu tenho vários casos de memória de pacientes que fizeram diagnóstico no PS. Eu lembro, uma falta de ar que eu examinava, eu falava, gente, mas ele não está achando, tem alguma coisa errada, ele hiperventilando, porque ele já estava super acidótico, e daí faz uma destro,
diagnóstico. Um que a mãe chegou e falou que tinha emagrecido pra caramba. E não, né? Então, acho que é legal. Vamos falar, então, assim... É. Porque foi o que você falou, né? Se você não tem na família, você às vezes não para perceber. O que são sintomas que a gente precisa ficar de olho em criança, em adultos, enfim, que para desconfiar Chamar que possa ser atenção, uma diabetes? Então, isso, né, do emagrecimento, o aumento da frequência da urina, Urinária. né? Então, a criança lá faz xixi toda hora e aí acaba que bebe mais água e aí dá essa dúvida, olha, ele tá bebendo muita água porque faz muito xixi ou faz muito xixi porque bebe Mas tá muita frio, água. Começa a tá fazer xixi na fazendo cama, muito quando não Isso, faz voltar mais, né? a fazer xixi na cama é uma coisa que tem que abrir um alerta, né? Porque uma criança que já tinha controle, que passava a noite inteira, agora voltou a fazer xixi na cama. Então, isso precisa chamar a atenção, né? Não que todo mundo vá ter um diabetes, mas isso precisa chamar a atenção. Não é isso, acho que o emagrecimento, né? O aumento. E a formiga no xixi. Ah, sim, claro. Se começar a ter muita formiga ali perto do. Eu vi isso uma vez, alguém falou isso, que acho que ele tava num sítio E o e xixi fez dele, xixi, e aí quando foram ver, tava cheio de formiga. Eu falei, gente, é a né? Mas porque o glicosúria, né? açúcar vai todo Vai saindo todo no ali. xixi. E como é isso, a criança tá com o açúcar no sangue, né? A criança dizer tá assim. bem do nada, ela começa a emagrecer subitamente, Isso. beber muita água, E comendo muito. fazer muito xixi e Ai, comendo e não também. E não comendo engordando, não né? emagrecendo, né? Emagrecendo, Isso. né? Então, você fala, nossa, tá tudo meio estranho com essa E tem criança. fadiga, tem o mal-estar. Tem um cansaço, né? Aquele Porque não cansaço. tem, né? A glicose falta não de tem. energia. Eu lembro que esse menininho da minha residência foi a primeira cetoacidose que eu vi e depois ele começou a acompanhar na residência de pediatria ainda. E ele, quando ele começou a fazer insulina, além de tudo, a mãe contava que ele comia escondido. Ele pegava comida, escondia embaixo da mesa para comer. E daí, quando fez o diagnóstico, que daí a mãe começou a tirar as coisas, daí ela falou, ficou pior. Porque agora ele se esconde em lugares que a gente já não acha ele para comer de desespero, de fome. E assim, acho que falando dessa questão que, né, do diagnóstico e depois, a vida do diabético, né? Como é que é isso? Descobriu cedo, jovem, é toda uma adaptação na vida, mas qual que é a visão hoje? Para de comer doce, como é que tem que pensar no tratamento? Eu acho que a gente precisa entender que na infância a criança precisa comer bem, né? E eu acho que é uma diferença muito importante entre ele precisa fazer uma dieta para diabetes e ele precisa comer bem, né? Quem que precisa comer bem? Todas as crianças, né? Então, hoje, a gente tem essa alimentação tão maluca, né? Cheia de ultraprocessados, né? Tantas crianças que mal conhecem frutas, legumes e verduras. E assim, para o diabetes, tudo isso vai ser importante de fazer parte da alimentação, né? Uma alimentação saudável. Mas que não é própria do diabetes, né? Isso é própria da vida, digamos assim, né? Então, e vai poder comer doce? Vai poder comer doce, né? Com moderação, eu diria também, como acontece na vida de todas as crianças, mas com um cuidado a mais, né? Porque no diabetes tipo 1, né? Que eu acho que é o nosso mais comum, né, na faixa etária, a criança ela não produz a insulina, né? Então ela vai precisar aplicar a insulina para a vida dela, né, para viver. E a gente, para ter um controle mais adequado, ela precisa aplicar uma insulina também para o que ela vai comer. Né? Então, a gente fala que tem 2 tipos de insulina. Uma que é o basal, que é só para manter ali um equilíbrio no organismo. E uma insulina que é o bolos, que vai dar conta do que vai comer, né? Fazer uma correção, se ficou mais alto. Então, ela precisa sinalizar para esse organismo que tem uma insulina e que agora ela vai comer e vai ter essa insulina para dar conta desse alimento. Uma forma mais elaborada disso, hoje, é o que a gente fala da contagem de carboidrato. Então, você olha o prato, você vê o que vai comer e faz uma dose de insulina baseada nessa refeição. Então, pode comer doce? Pode. Né? Vai ter que entender que para comer um bolo, um brigadeiro, né, sei lá, um petit gâteau, você precisa de uma dose diferente do que para comer uma maçã. Mas para comer uma maçã também precisa de uma dose de insulina, entende? Então, quando a gente tem uma contagem de carboidrato, a gente consegue mais ou menos simular isso, de que se eu vou comer menos carboidrato, eu vou aplicar um pouco menos, se eu vou comer mais carboidrato, eu vou aplicar um pouco mais, e aí vou tendo um equilíbrio. Dia a outro vai dar errado, né? Quando a gente tem uma refeição mais
mais padrão. Não que tenha que comer todo dia igual, mas sabe aquela coisa do dia a dia? É o arroz, o feijão, uma proteína, um legume, uma verdura. É mais fácil que esse controle seja adequado. Quando vai numa viagem, quando vai numa festa, já vai ter uns escapes, vai ter um outro momento de uma glicemia mais alta, mas o dia a dia fica mais ou menos sob controle quando a gente faz a contagem. Hoje, Cláudia, o que a gente tem disponível, tanto no SUS quanto no particular, de tecnologias e de protocolos dessas infusões de insulina? A gente, pelo SUS, o que a gente tem disponível são as insulinas mesmo, nas suas formas de caneta, que a criança vai lá e vai fazer a aplicação. Ainda é regular essas... A gente tem, nas unidades de saúde, a insulina regular, mas a gente tem pelas farmácias de alto custo as insulinas ou a Lispro ou Asparte, as insulinas de ação mais rápida aí, que são melhores. É mais trabalhoso, porque às vezes é um pouco mais longe da casa da família, precisa daqueles formulários de alto custo, mas disponível, Então, eles conseguem pegar isso. E qual que é a diferença entre a regular e a rápida, Assim, a diferença é o tempo de ação da insulina, A insulina regular, digamos que ela é uma insulina mais... ela é um pouco mais antiga e ela demora um pouco mais para fazer um pico de ação no organismo. Depois ela se mantém por um tempo maior no organismo. E aí o tempo dela não é um tempo que condiz... Fisiológico. Isso, fisiológico. Perfeito. Não é um tempo que condiz com o aumento pela refeição. Então, você tem que aplicar lá 30 minutos antes da refeição. 30 minutos, gente. Às vezes, a gente nem sabe o que vai comer. Exatamente. Dependendo. Exatamente. Então, é mais difícil, ter um bom controle dessa forma. E ela fica agindo por mais tempo. Então, às vezes, leva uma hipoglicemia lá na frente. Então, é um pouco mais difícil de lidar com ela. As insulinas, que a gente fala que são as análogas de ação rápida, elas sobem um pouquinho mais rápido no sangue e depois caem um pouco mais rápido. Então, é um pouco mais parecido com o que é uma insulina produzida pelo organismo. Você consegue ter, de certa forma, um controle maior, Isso. Porque você não vai ter um pico de... Você ficar em jejum, aí você vai ter um pico de insulina lá pra frente e você pode ter uma hipoglicemia. Isso. Na rápida, isso... A chance é menor de acontecer, A chance é menor. Mas a rápida, ela é um complemento para uma insulina lenta, Então, você usa junto. Isso, precisa usar junto. A gente tem, ainda nas unidades de saúde também, nas unidades básicas de saúde, a NPH, que eu acho que é um clássico. Ainda usa ela? Ainda usa. A NPH, ela é uma insulina lenta, ela demora para fazer seu pico de ação, demora para cair. Só que ela não dá conta de um dia inteiro de manter esse... ela é como se fosse uma sinalização para o organismo. Olha, existe insulina nesse corpo. Não precisa pegar glicose do seu fígado. Não precisa tirar glicose do seu músculo. A gente vai trabalhando aqui com essa insulina aos pouquinhos. Ela é só essa sinalização. Então, só que ela tem que... Para conseguir fazer essa sinalização melhor, a gente precisa de pelo menos umas 3 aplicações por dia. Porque ela sobe, cai, mas dura ali umas 8 horas. Então, para um dia inteiro, 3 aplicações. E hoje a gente tem disponível as insulinas análogas lentas, que são de aplicação uma vez por dia, E isso muda muito, porque elas são insulinas mais constantes. Você aplica, ela não faz um baita pico e depois cai. Então, você tem menos variação, por conta do efeito da insulina no organismo. Isso dá muito efeito colateral? Assim, sintomático? Não efeito colateral sintomático, de sentir dá, mesmo. porque assim, quando você tem uma hipoglicemia, eu acho que essa é uma sensação assim. E isso, ter hipoglicemias na vida me faz entender a agonia de ter uma hipoglicemia. É difícil até explicar o que a pessoa sente, porque você tem um mal-estar, uma sensação meio de tô morrendo, Desmaia, ela entende. Tá. Sim, totalmente. Desmaia, ela tive umas aí. Você treme, e aí você tem uma fome meio louca, Você quer comer a geladeira inteira. Nossa, então é uma coisa meio... toda hora. Uma coisa meio... Pega um destro aí e dá uma olhada. Meio fora do Pior que eu não controle. tenho. Então, esse mal-estar. Quando a dose tá alta, por exemplo, para não ficar se sentindo mal, às vezes as crianças comem o tempo inteiro. Aí come o tempo inteiro, aí sobe, aí aumenta a dose. Vira um ciclo meio
meio assim, maluco, né? Mas é isso que acaba acontecendo. Quando a dose é muito alta, você aumenta dessa insulina basal, você aumenta o risco de uma hipoglicemia e hipoglicemia é um risco mais imediato, né, para a vida da criança. E a bomba de insulina, ela ajuda a se manter isso mais constante, né? Fala um pouquinho do que é a bomba de insulina, e só antes de você falar, queria falar, tem um seriado no Netflix de criança que uma personagem é diabética e usa bomba, né? E é legal como mostra, assim, e as minhas filhas, elas assistem, é uma personagem legal e tudo mais, e elas acham o máximo, tem assim, um sonho, quando elas veem alguém, não sonho usar, mas o sonho é mexer, assim, sabe? Quero ver como é que é esse negócio, como funciona. Porque chama atenção, né? Não, e do jeito que a tecnologia está evoluindo, o negócio sim. E as bombas de insulina evoluíram muito, né? Então, todas essas... todo o tratamento, né, antes só de focar na bomba, passa por muitas aplicações de insulina no dia. Porque você vai aplicar a sua insulina basal, mesmo que seja essa que dura um dia inteiro, você vai aplicar ela uma vez. Você vai comer, né? Então, você vai pelo menos 3 aplicações se você só tomar café da manhã, almoçar e jantar, né? Mas o ideal é a cada coisa que você vai comer, você aplicar para aquilo. Então, acaba sendo um tratamento custoso para a criança, né? Desconfortável. O que a bomba de insulina faz? A bomba de insulina, ela usa uma única insulina, uma insulina de ação rápida. Lispro, Aspart, né? As partes mais rápidas que a gente tem agora, que é a Fiasp. E ela vai lançando doses pequenininhas. Então, a gente não... Ela faz sozinha o basal, sem usar uma insulina basal. Porque ela fica aplicando ali, a cada minutinho, um pouquinho de insulina. Ela fica conectada na Ela pessoa. fica conectada. Você põe Você coloca a cânula, né, com um aplicador. E essa cânula vai durar ali uns 3 dias, né? Que é o tempo que se sugere de trocar. E a bomba vai tendo uma programação e vai liberando essas doses pequenininhas. Então, teoricamente, esse furinho é uma vez a cada 3 dias. Isso. Olha como já melhora a criança, vida, que poderia ser 5, total. 6 vezes no dia para uma a cada 3 dias. Exatamente. Né? Então, ele vai jogando essas doses pequenininhas e quando você vai comer, você avisa, olha, agora eu vou comer, sei lá, 25 gramas de carboidrato. E aí ela faz essa conta, que nas bombas tem essa programação. Olha, quanto que eu tenho que aplicar para 25 gramas. Cada criança vai ter o seu, né? A gente vai tendo que ajustar isso com o acompanhamento ali nas consultas. E aí a bomba faz essa conta e faz esse aporte a mais de insulina nesse momento da refeição. E essa conta, essa educação, existe uma tabela, a mãe decora o que é, como que é feito essa conta? Existem muitos recursos. Hoje tem muito aplicativo, né? Tem muita tecnologia envolvendo a contagem de carboidratos. Então, mesmo quem não usa a bomba, que só faz a contagem e aplica a dose com a caneta, põe lá tudo que vai comer, quanto que tá o DES, para já fazer essa conta. Olha, eu preciso de tanto de insulina para corrigir, mais tanto pro que eu ainda vou comer, e o total de insulina é esse que eu tenho que aplicar. Então, tem bastante aplicativo que faz isso. Que ajuda a família, né? As crianças, os adolescentes, né? Que precisam tomar muito conta. Não porque a família não vai estar perto, mas porque eles têm uma vida, né? Eles têm uma autonomia. E vai ganhando, porque a responsabilidade ao longo da vida, uma doença crônica, né? Tem que ser passada para a pessoa, né? Então, tem muito... tem livrinhos, mas tem muito recurso hoje na tecnologia também, com aplicativos que contam como você... O quanto de carboidrato tem naquele alimento. Que ainda assim, não é... Parece simples, mas não é tão simples, né? Porque... Eu não tô achando nada simples. Fazendo uma dieta é um trabalho. Isso, porque ali tem... Você vai pegar... Vou pegar um exemplo bem simples, assim, sei lá, um pão de forma. Ele te dá lá para 2,5 fatias, gente. Você não vai comer 2,5 fatias. Então, para começar, a conta precisa de uma regra de 3, né? Então, é isso. Tudo... o pacotinho do biscoito. Eu tô falando de coisas que nem são saudáveis, mas são as mais fáceis, que assim, você de olhar a informação. Lá, carboidrato. Exato. Aí é para 3 biscoitos, aquela quantidade. Nossa, mas eu queria comer 5. Então, você... um pouco... Adaptar. Tem que adaptar. E aí, sei lá, a fruta, né? Tem a goiaba. Podia ser uma goiaba pequenininha, pode ser uma goiaba enorme.
tudo isso vai mudar. Então, tem muita gente que tem balança, que pesa a fruta, que pesa o alimento, para poder fazer isso de uma forma bem precisa. O que eu tenho como impressão? O dia a dia, né? O arroz e o feijão, você meio que já sabe, literalmente, né? Você meio que já sabe, né? Ah, o seu almoço é mais ou menos isso, né? O café da manhã, daí de tanto aquele café da manhã, aquele copinho de leite, com aquele, sei lá, pãozinho, torradinha, você mais ou menos decora. Então, isso fica um pouco mais automático. Mas ainda assim, para as mudanças, você tem recursos aí para fazer a contagem E os fazer uma sensores, o Libre, né? Esses sensores, assim, eles têm, ajudam, faz uma diferença significativa ou não? Você acha que o mais importante é a questão de contar caloria não, contar carboidratos diferente, né? O que, na sua opinião, acaba funcionando melhor? O Libre ajuda bastante, né? Ou qualquer um dos sensores que fazem essa monitorização contínua. Por quê? Quando a gente faz a pontinha do dedo, faz o furinho, você vê o que aconteceu naquele momento, né? E você não consegue entender um contínuo. E esses sensores, eles fazem curvas, te mostrando continuamente o que está acontecendo. E outra coisa, né? É muito comum da criança pequena com diabetes. Você vai lá fazer o tal do teste das 3 horas da manhã, né? Um clássico. Você vai lá, né? Já tá morrendo de sono, acorda a criança, faz o teste, fura o dedinho, estressa a criança, né? É difícil. Tudo que é furo em criança é estressante. E o Libre, ou qualquer sensor desses, né, que fazem essa transmissão por Bluetooth agora, ou pro aparelhinho, ou pro celular, você consegue lá, nem acorda, né? Só encosta e vê. Esses sensores têm tido alarmes. Então, você está no seu celular, ele vai alarmar. Olha, tá caindo. Ou, olha, tá muito alto. Para quê? Chamar sua atenção para fazer alguma coisa a respeito disso. E né? evitar um sintoma. E evitar, exatamente. Uma cetoacidose. Então, facilita muito, né? Facilita muito. Eu acho bem pouco acessível. É isso que eu ia perguntar. Financeiramente falando. Não tem na rede pública. Não. Então, nem no alto custo. Não. Isso realmente é caro. Eu acho que encarece muito o tratamento, né? Quem pode ajuda bastante. Em torno de quanto? Sem bem direto. Um sensor custa, acho que é 329, se não me engano, o preço fixo, dura 15 dias. Então, custo elevado. Você pensar que tem que ficar trocando, né? Porque, assim, sem contar que bate o braço e arranca, né? Eu vi uma onda, né, de pessoas que não têm diabetes. Ai. Que começaram a usar a Libre para poder, assim... Como uma insulina se comporta. Para ver... exatamente, como a insulina se comporta, para ver se o que eu tô 80 comendo, se 90. eu devo comer mais. Tipo, numa onda meio saúde, sabe? Essa coisa de saúde. Vários amigos, inclusive. E aí me perguntaram minha opinião, eu falei, cara, assim, não consigo entender, né? Você não tem uma doença... Você está procurando entender, mas não é uma coisa que vai fazer uma diferença na sua vida. E tanta gente que, na verdade, precisaria usar, não tem acesso a isso, sabe? Para as pessoas com diabetes faz diferença. Eu vi para guiar como comer. Se eu vou comer alface antes da proteína, se a proteína vai vir depois. Mas o como comer saudável. Você não precisa ter essa explicação mirabolante. Eu vi amigos meus falando sobre isso. Quando eu como a alface... Ninguém virou diabético, ninguém fez um pico de diabetes. Ou de alguma glicemia borderline ali, não. Às vezes acho que falta pensar no simples. Ela era liberada. Se era alface vinha antes, se a proteína vinha depois. Eu também vi isso. Enfim, né? Tá com tempo. E dinheiro, né? E dinheiro. Igual nosso GG de alimento, né, amiga? Nem vale. Vamos rasgar. O exame da Imuno que é assim, sim. para rasgar dinheiro mesmo. Uma fortuna para nada. E tudo os pobres dos alimentos, né? Sim, tudo. Então, é isso. O sensor ajuda muito. Um exemplo bem prático, assim, da minha vida. Teve uma época, acho que foi o primeiro sensor do Libre que eu usei lá nos primórdios. Faz muito tempo. Eu lembro que, olha, eu ainda não estava nem grávida das mais velhas. Eu estava muito cansada. São cansados que não tinha muita explicação. A gente sempre procura uma anemia. Sempre procura um hipotiroidismo num encontro, né? E aí... Isso é outro bom. E eu estava sempre muito cansada. E fazia um teste na madrugada. Eu sempre tinha uma glicemia na madrugada que era ali meio no limite, mas era normal. Sei lá, 80. Eu sempre passava a madrugada com 80. E eu pus um Libre e eu vi que eu passava o começo da madrugada, assim, da meia-noite até umas 2h30 da manhã em hipoglicemia. Eu passava 2h30 da meia-noite numa hipoglicemia que se recuperava sozinha
E aí, quando dava o horário do tal teste das 3 da manhã, já estava normal. E quando eu vi isso, eu ajustei a dose e, assim, a próxima noite eu já estava recuperada, né? Olha, então, que legal. é então, aí isso. sim, faz uma É diferença, isso, né? A gente olhar esse contínuo ajuda muito. E na bomba, tem um modelo mais novo que está sendo comercializado. Não é tão novo, mas, assim, o mais novo que está sendo comercializado. Bomba tem no SUS também? Não. A gente tenta os nossos biológicos no SUS, mas não tem. Quem consegue, né? Existem pessoas que pegam por processo. Judicialização. Total. Judicial e vai. Então, eu tenho até pacientes que têm e que eu acho que tinham muita indicação que precisam mesmo desse recurso, mas não tem, assim, disponível. Controla melhor, ele é mais fisiológico, né? Isso, porque você consegue fazer doses bem pequenas, né? Bem, tanto para correção, quanto para o carboidrato, é tudo muito mais preciso, né? Eu não preciso aplicar de 1 em 1, eu posso aplicar 0,1, 0,2, 0,3, isso muda muito, né? Principalmente para criança pequena. E o sensor, essa bomba mais nova, né, da Medtronic, ela tem um sensor acoplado, acoplado assim, né, com um sensor com o qual ela se comunica, e que ele faz ele vai medindo, né? E ele consegue interagir com a bomba. Então, ele interage, olha, tá subindo muito. Vamos jogar um pouquinho mais de insulina para corrigir. Olha, tá caindo. Eles se conversam e eles resolvem. Nossa, Sim, que maravilhoso. Aí é uma vida que você até esquece que você tem diabetes, né? Isso, exato. É um pâncreas artificial. E tá ali sem você tá precisar. bem próximo disso. E ele também faz o contrário, que olha, a sua glicemia você não tá numa hipoglicemia agora, mas do jeito que tá caindo, daqui 30 minutos vai ter uma hipoglicemia. Então, para não chegar na hipoglicemia, eu vou parar a infusão da insulina e aí vou te avisar que eu parei, você dá uma olhadinha aí o que tá acontecendo, né, para poder evitar a hipoglicemia. Então, assim, deixa a criança numa segurança, o adulto também, né, mas a criança muito mais a mãe, numa segurança muito grande. Então, realmente um recurso muito interessante, muito interessante. A gente sabe que a monitorização ela é muito importante, aí quando a gente faz esse combinado dessa monitorização contínua, conversando com a bomba, a gente tem um resultado muito melhor, de muito mais tempo, né? Que a gente fala o tempo no alvo, o tempo dentro de um valor de glicemia dentro do esperado é realmente impressionante. Falou que no SUS não tem, mas no particular, as operadoras de saúde, elas fornecem isso para o paciente, tem como conseguir ou não, só judicializando o mesmo plano de saúde, ou compra mesmo, arca com esse custo? Em geral, ou as pessoas compram ou vão para o caminho da judicialização. E a bomba é uma coisa que você precisa trocar sempre? Como que funciona? Você compra uma e é caro, mas dura 5 anos? Você compra, é caro, vai durando. Na verdade, o que você tem... A bomba é cara, mas os insumos da bomba também são caros, né? Então, você precisa fazer essa troca, né, das cânulas, você precisa fazer a troca do cartucho que você vai abastecendo com a insulina, né? Porque ele vem um cartuchinho vazio, você abastece com a insulina e ele dura por um período ali. E tudo isso precisa ser trocado, né? Esse sensor que vem junto com a bomba precisa ser trocado. Então, tudo isso gera um custo alto, mensal. Às vezes, eu lembro que na época que o Libre saiu, o negócio nem era tão caro. O caro eram o que acoplava. Não é um adesivo, é um sensor. É um sensor mesmo. O sensor é que a máquina não era tão cara. Isso. O sensor que é para manutenção que era caro. E hoje a gente tem ainda, né, o aparelhinho, o leitor dele, mas tem porque muita gente não tem celular compatível com isso, né? Mas a maioria dos celulares tem uma compatibilidade com o Libre e aí você pode usar direto do celular. Ele vai mandando a informação direto para o celular, na verdade. E é muito legal para as famílias porque ele tem um programa que conecta a informação para o celular, por exemplo, do paciente e manda isso para o celular da família, compartilha. Então, a criança está na escola e a mãe está em casa vendo o que está acontecendo, né?
eu sei que isso pode parecer meio angustiante, mas para os pequenos que precisam, né, de ter essa atenção, as mães se sentem mais tranquilas. Olha, eu sei que tá tudo bem, né? Ou então, nossa, eu tô vendo que tá caindo, eu preciso falar na escola. Olha, vocês precisam lá ver o que tá acontecendo. É uma liberdade, né? Porque dá uma liberdade de você mandar a criança pequena para a escola, por exemplo. Sim. Porque eu imagino que antigamente as mães até seguravam mais tempo, né? Ou ficavam. A gente vive isso, a alergia alimentar, que elas têm medo que tem de essa ninguém apreensão. saber aplicar adrenalina e esse paciente ter o controle. Isso. Mas, ó, eu comentei que você ia vir, né? Que a gente ia trazer uma endócrino pediatra aqui no podcast. E aí, uma conhecida falou assim, nossa, meu filho come muito, muito, muito doce e eu tenho muito medo dele ter diabetes. Eu falei, então você vai escutar o podcast que a gente vai explicar um pouquinho, que não é bem da criança, claro, a gente, né, mas fala pra gente, explica pra gente, assim, como é que é a diabetes tipo 1 e ela tem a ver com essa questão de comer muito doce? É sempre, né, que a criança tem o diagnóstico, vão ter Nessas horas, quando eles falam, eu vou ser muito sincera, aí eu falo pra todos, quando eu falo assim, doutora, come muito doce, eu falo... Ô, meu querido, você tá ganhando quanto de salário pra ir no supermercado comprar? Porque, assim, se ele come doce, esse doce tá chegando nele. Como? Exato, né? Ah, não, é escondido. Outro dia, na dispensa. meu sobrinho de 2 anos colocou uma escada e meu irmão ficou filmando maravilhosamente. Ele só não caiu, porque devia ter um santo de um anjo da guarda ali, invisível, segurando, porque ele queria o doce que tava lá em cima. Ele sabia onde tava. Então, é um pouco isso. Eu até costumo, aí no contexto mais da obesidade, né? Quando tem essa preocupação com a alimentação, eu falo, gente, mas assim, não tenha em casa. Porque aí não dói falar não, né? A criança não vai procurar, ela já bom sabe pra que gente, não tem. né? Porque a gente fica lá, abre e fecha. Não, e tem vários estudos que mostram, quanto mais acessível aos olhos, mais você quer. Né? Imagina a criança, se a gente que não tem maturidade. A gente deveria ter maturidade, não temos. Isso, né? Mas não, né? Não é o comer muito, não é porque a criança comeu muito doce que ela desenvolveu o diabetes, né? O diabetes, ele é uma doença autoimune, ou seja, né, o próprio organismo está destruindo o pâncreas, que é o órgão que produz a insulina, e aí por não produzir a insulina mais que o diabetes se desenvolve, né? É um processo gradual, por isso o desenvolver da doença, né, tem suas fases ali entre o começar mesmo e o ter o diabetes propriamente dito, mas não tem a ver com os doces que a criança comeu. O que não significa que deva se entupir de doce. Falando agora que você falou de autoimunidade, é uma doença autoimune, assim como a alergia, a doença autoimune é uma desregulação imunológica, né? É o nosso organismo, nosso sistema imunológico combatendo coisas que teoricamente não deveriam combater, ou a gente, ou coisas inócuas na alergia. A alergia tem aumentado exponencialmente, isso é fato, já tem muitos dados, tanto a alergia respiratória quanto as alergias alimentares. E o diabetes, a gente sabe que as autoimunidades aumentaram também. E o diabetes? Também. Tipo 1. Também, né? Acho que teve bastante... nossa, no pós-Covid, né? Que acho que todo mundo viu ali mais imediato, muitos novos casos, aumentou bastante. Tem novos... Eu fui numa aula, eu tenho um colega endócrino adulto, e ele estava dando uma aula na verdade, de medicações modernas. Aí, como a gente chama tantos imunobiológicos, as pequenas moléculas, parece que tem bastante estudo aí com inibidor de JAK para diabetes tipo 1. Ah, eu vi isso ontem. Sim, tem. Acho que tem muitas frentes Mas é tudo de estudo, né? A gente não tem nada ainda como proposta de tratamento. E, na verdade, assim... Tem até propostas para fazer triagens para a gente tentar evitar que se abra o diagnóstico, né? Então, acho que o caminho vai ser até a aula dele era isso. meio isso. Para, às vezes, entrar e poupar as células do pâncreas nesses potenciais diabéticos. Isso, né? Então, já tem estudo fora e vai começar um estudo no Instituto da Criança, por exemplo, triando irmãos, familiares, né, de diabéticos tipo 1 para pensar ali quem tem esse Tem fator risco. genético? Tem fator genético. Então, já que você falou de família, e aí, com 5 filhos, como é que é a sua cabeça nesse sentido? De tipo,
a sua apreensão, o que você faz ou não? Também não vou ficar doida com isso, com as crianças. São assim. 5? São 5 ou tem alguns gêmeos? Foram 5 gravidez? Não, foram 4 bom. gestações, né? As mais velhas são gêmeas. As primeiras foram gêmeas. As primeiras que eu falei. Ali eu já falava, Assim, meu Deus. 3 é muito. Ela falou, meu Deus, gêmeas? Que tá pouco. Peraí que eu tô com vontade aqui. Foram 3. A primeira foi gêmea? As primeiras, é. As mais velhas são gêmeas. E seu marido também é guerreiro. Pois é. E então são 4 meninas e um menino. Olha, eu vou dizer, talvez eu devesse me preocupar mais, assim, será que vão desenvolver? Eu não fico pensando muito nisso, para dizer a verdade. Assim, existe um risco, tem uma genética para isso, apesar de eu ser a única diabética da família, assim. Então, preciso pensar, sou a única, né? Quem sabe não continuo nesse caminho, antes de ser claro. a única e... A epigenética tá aí, foi só em você. Pois é. Então, assim, sei que existe um risco para elas, mas assumo que não faço nada muito... Além da rotina, né? Do que... de tentar, das preocupações de ser uma vida mais saudável, embora tenha várias falhas, né? Acho que como todos, Normal. assim. Você já teve Mas- alguma situação assim, sei lá, que uma comeu demais, ou o outro tava um dia fez que um tava... terrorismo. E aí você pensou, meu Deus, será? Não, você sabe que já tiveram situações assim de, nossa, tá fazendo muita xixi, vem cá, vamos fazer. Só que eles acham legal fazer o furinho no dedo, tá? Então, de vez em quando, um cisma que quer fazer. Aí vai lá e Qual faz. que é a idade deles? As mais velhas têm 7, fazem 8 no final do ano. Tem uma de 5, um de 2 e uma bebê de 5 meses. 5 meses hoje. Olha, parabéns, eu não tenho nenhum. Sou meio... Não, mas é legal, porque foi aniversário da Claudinha, eu fui lá, e aí estavam as crianças, tudo primeiro que assim, Não, né, mas já deve, basta. deve ser uma delícia. É. Podia só elas, já ser uma festa. Exatamente, né? tava ali já bagunça. era. Aí as minhas E o perguntaram, mãe, último vai ter criança? é o menino? Não, Não. Ah, não, a tá. última, que é, A última é uma menina. Ele é o de 2 anos. Não, e assim, e ao mesmo tempo, já é uma festa ali, e aí as outras crianças e tal. E é leve, né? Porque eu acho também pra ter 5 filhos não dá pra você ser eu uma tenho pessoa muito... uma paciente que tá indo neurótica. bem no consultório por causa da dermatite. E ela teve um dia que ela falou, doutora, hoje não teve como, tive que trazer todos. Todos muito próximos um do outro. E daí ela falou, doutora, é muito mais fácil 4 do que 1. Eu tinha muito mais dificuldade com 1. Você nem soube o que é 1, né, na verdade. Como minha prima também tem gêmeos, ela fala, meu, primeiro filho é difícil 1, 2, 3, 4, 5, quantos forem. E quando vem 2... é difícil igual. Ela falou, era mais difícil quando eu tinha 1 do que agora que eu tenho 4. Eu não tenho dúvida. Eu concordo completamente, assim, porque é lógico, a gente não vai deixar o cuidado de um bebezinho para criança, mas elas distraem ela, né? As mais velhas distraem a pequena, às vezes até pegam um pouquinho no colo, né? Ou fazem uma palhaçada ali, cantam uma música. Hoje eu acho mais difícil, por exemplo, se eu tiver só com a pequena e o de 2 anos, dá conta num sábado que eu fico sozinha. Eu tenho ajuda, tá? Durante a semana, gente. Não, eu também Guerreira, Como você vai guerreira, mas sem também, limite. né? Como você vai trabalhar, atender crianças com 5 crianças? Não tem como. Mas aí no fim de semana, assim, né? Sábado, domingo a gente costuma ir pra casa da família. De sábado que eu tô em casa, né? Vou cozinhar, tal. Às vezes é mais fácil, tá todo mundo. Que aí tá um distraindo o outro e aí eu só me preocupo o silêncio, né? Sabe? sempre, Criança. sempre. Criança é assim, você tá ali ouvindo, tá um aqui, um ali. Aí de repente um silêncio, você corre, né? Então é um pouco isso. Do que se eu tiver, por exemplo, só com a pequenininha ou só com a pequenininho de 2 anos, né? Então é mais fácil quando tá todo mundo ali se E as ajudando. gestações foram tranquilas com o diabetes? Foi sendo progressivamente mais difícil, né? Acho que isso realmente foi mudando. Bom, das gêmeas, apesar de ser uma gestação gemelar... Foi tudo natural. Tudo natural. Apesar de ter sido uma gestação gemelar, eram as primeiras. Então, assim, né? Ia pra casa, dormia. Olha, eu dei plantão, né? Deu, a gente trabalhava juntos, ela deu plantão. Muitas noites, fazia 2 noites seguidas, umas coisas malucas. E trabalhei muito. Só que quando ia pra casa, descansava, né? Então, era um pouquinho diferente. A segunda gestação... Então, assim, eu fazia atividade física, o controle do diabetes foi mais certinho. A segunda gestação foi na pandemia, né? Porque ela nasceu em julho de 2020. Então,
foi sem poder sair de casa, foi, né, já com muitas restrições, as pequenas que já iam pra escolinha, mas tava tudo fechado em casa, então aquela coisa mais Toda vez que mais falam da pandemia, eu falo, que loucura que a gente fez. Nossa, Meu nem Deus. fale. E aí, a terceira gestação, já assim, né, com muito mais demandas, o consultório já estava num ritmo diferente, eu já tinha saído dos plantões, mas eram, né, demandas diferentes, assim. Foi um controle, acho que um dos mais difíceis que eu tive, mesmo fazendo atividade física. E a última, eu realmente já não estava muito organizada com a atividade, estava bem mais ou menos, fazia um pilates, 4 filhos, Ela faz pilates ainda. Ela tá com esse... Eu tenho preguiça de ir na academia sem ter Você pensa bem. Eu tenho um pug que ele só dorme. Olha Não lá. preciso nem passear com ele, que ele foi escolhido por isso. Por isso. E então, assim, realmente vai ficando, né? E eu tenho a impressão que a cada gestação é como se o diabetes desse um salto, né? Não tem isso, É uma assim. sobrecarga muito, pro organismo, né? E eu vejo isso como eu saio com uma dose e quando eu termino, eu não consigo voltar para a dose anterior. Eu termino a gestação com uma dose maior. E aí vai mantendo isso, né? Então foi escalonando. Agora Eu vou fechou a fábrica. Eu imagino a sua obstetra. Não fechou? Eu imagino a obstetra dela, que deve falar assim, oba, legal, mais uma gestação. Aí ela pensa, mas ela tem diabetes, aí me dá um Nossa, trabalho. mas o meu obstetra, ele adora. Mas carro, ele... viagem. não, né? A gente fala assim brincando, mas realmente, agora o carro tá cheio, completo, né? 7 lugares ocupados. Sim, sim, Não, sim. daí é ônibus, não tem mais carro daí com 3 estados. Com coisa... Pra van. uma Kombi, né? Na Kombi, olha, essa é uma boa, já pensou? Olha lá. E é isso, né? Os carros, é bem... Mesmo carro de 7 lugares, tem Porque não um vai número mala, bem- né? Você coloca as crianças, mas aí você não pode colocar mala. Se você colocar os tem 7 um número lugares. bem restrito de carros. O nosso carro até tem um mini porta-mala, mas mas é um claramente mini. não é compatível Com a quantidade com de gente 7 que cabe. lugares. E com 4 meninas, né? Porque assim, né, podia ser, né? Porque menino ainda é roupa mesmo. Olha. A menina gosta de dar uma... É que depois que a Maria nasceu, a gente não viajou, mas olha, a minha dica de viagem é comprar aqueles saquinhos que você coloca pra guardar roupa, sabe? Que tira o ar. Eu faço mala com aquilo, enrolo, assim, tiro todo o ar, aí as Não, e tem que roupas usar com diminuem. nome, pra não perder no caminho. As né? roupas diminuem na mala, né? Sim. E cabe muita coisa em uma única mala. É um Não, e tem pouco que usar isso a ideia. camiseta com número, nome, telefone, o que você É, perder. porque a chance de perder um ali é grande. Apesar grande. que é isso, né? Como eles são idades, assim, um tá sempre olhando o outro também. Então, Mas daí é Tem aquele, isso. um tá olhando o outro olhou a vitrine. e aí ficou. Afinal, são crianças. É isso. Gente, é isso. o assunto é... Não, o assunto é ótimo. Falar de diabetes, acho que é um negócio que gera 1000 dúvidas. Você viu quantas dúvidas a gente tinha e, enfim, ainda temos. E ainda mais teria entrar no mais assunto milhões. maternidade com 5, o papo rola pra longe, assim. Eu queria só uma coisa assim, já aconteceu alguma coisa engraçada de você, tipo, se a gente falou do silêncio, mas sei lá, você achar que uma tá cuidando da outra, quando você chega, sei lá, um cortou o cabelo do outro, alguma coisa nesse sentido? Ah, já. Gente, o menino, ele realmente tem, assim, um espírito diferente de aventuras e coisas, né? Então, ele, quando tá muito silente, já cortou o cabelo da irmã, que assim, nem se deu conta do que tava acontecendo. Né? Tipo, um maço de cabelo, assim, num cantinho. E sem contar todas as obras de arte, de decoração novas da minha casa, né? Na porta, nas paredes. Quando ele tá muito em silêncio, é porque ele achou uma canetinha. E aí, pintando uma coisinha. Imagina a ali. mais nova, como deve Não, sofrer, assim, não, né? Tipo, mas boneca. Provavelmente Boneca. vai ser. E às vezes depois é a mais terrível, porque já todo mundo já Fez desbravou. escola, já fez escola, né? Ela tem pós-graduada É isso. em bagunça, em tudo. E os mais velhos, eles servem como um espelho, né? Um Não, exemplo total, para os mais gente, novos. Total, isso é. Que não coordenam as coisas, mas querem fazer. Então, quer pular igual, quer fazer, né? Se aventurar igual. Então, eles se põem, assim, em cada situação de perigo que a gente fica, Olha, nossa. eu acho, não, parabéns. Mas é porque isso. eu acho que mais do que ser médica, ter diabetes, os 5 aí deve. Uma energia boa. E fala pra gente, assim, você tem acho que uma mensagem, né, pra quem foi recém-diagnosticado, que ainda tá naquele momento de entender a doença. Para as famílias, né? Pra que tiveram família, alguém né, enfim, pro paciente também. Que mensagem você deixa? É difícil, né? Eu acho que todo diagnóstico
recente do diabetes abre, assim, uma impressão de que, nossa, agora a minha vida vai ser completamente diferente. Eu não vou ter mais uma vida normal, né? Eu acho que perde, assim, esse conceito de vida normal. Olha, e vou você ter não problemas. teve 5 não é normal, né? Lá, né? Pois é. E não vou poder mais fazer nada do que eu queria, né? E vou... enfim, ter que abrir mão de todas as coisas. Eu acho que não, né? A gente precisa, como talvez quase tudo na vida, né? De ter um equilíbrio. Você precisa olhar para a sua doença como uma coisa parte da sua vida, que você vai ter que adaptar muitas vezes o que você vai fazer para isso, mas cuidando bem, né? Pensando por alguns minutinhos no dia, quando vai comer, quando vai fazer as suas escolhas, você consegue ter uma vida não bem é próxima. o fim do mundo, e a medicina aí tem um campo absurdo. Nova, né? Sim, muitos novos recursos e assim, cuidando bem, você não vai ter nem questões agora e nem no futuro, né? Mas precisa cuidar bem. Não, eu achei que isso aí que você falou é a verdade, né? Adaptar. Porque quando você lida com doença crônica, você... Enfim, sua vida vai ser com aquela doença. E você pode ter duas escolhas, né? Ou, não aceito, não quero. Acho não que vou até fazer tem direito. uma fase aí de luto que é De normal. revolta inicial, que pode acontecer. Mas aí passe você e vai dá se tudo adaptando. certo no E pra final. tudo na vida tem um jeito, né? Sim. Inclusive, O que não tem jeito já tá resolvido. também, né? Exato. Eu acho isso mesmo. E na questão da maternidade aí? Quando alguém te fala que tá sobrecarregado, qual que é a sua dica? Ai, gente, isso é difícil, né? Eu acho que a maternidade, ela tem muitos lados. A gente precisa também, né? Ter a sua atenção, você vai ter que ter muitos cuidados. A vida com muitas crianças vai fazendo você ter opções que cabem a ter muitas crianças, né? Então, com certeza, muita coisa seria diferente se não fosse assim. Mas com mais crianças, a vida é mais leve, né? É mais pesada e é mais leve. Acho que esse que é o ponto. Enquanto vai aumentando, vai ficando até mais leve, né? Exato. Vira um time. Exato, né? Acho que uma coisa que eu acho engraçada, né? Muita gente me fala assim, mas o mundo, né? Tá tão ruim. E você vai colocar um monte de criança no mundo? Eu falo, mas eu vou colocar uma pra ficar sozinha. Eles se ajudam, né? Agora todo mundo tem companhia, eles vão estar ali juntos, né? Então, eu acho que isso é uma coisa legal, assim, os irmãos vão se ajudar, eles vão estar ali, vai ter esse seu momento difícil, acho que agora esse comecinho, as crianças pequenas têm muita demanda, né, e a gente vai tendo que dar conta disso tudo, e você também precisa olhar e pensar o que, né, aquela história, quais as guerras que eu vou, né, que eu vou comprar agora, tem coisa que eu simplesmente Cada não criança compro. vai ficando mais leve, né? Diferente de ter um. Exato. Você tá colocando gente legal no mundo pra transformar o mundo. Às vezes até pode ser chato, mas... Tá querendo fazer um mundo melhor. Eu acho que é bem por aí. Exato. Isso, acho que a gente vai ter que entender. A gente não vai dar conta de todas as coisas e tudo bem, né? E talvez não desse conta, mesmo que não tivesse filhos. Não era isso. Né? Então, não é essa a questão. E a gente vai fazendo as escolhas, entendendo que não vai dar para fazer tudo, não vai dar para ser da mesma forma tendo menos ou mais filhos e que tudo bem, né? Tudo vai ser da forma como deve ser, né? Acho que é isso. Ai, daria que pra bom. ficar um Dá. papo muito bom. Muito. Daria pra ficar mais aqui 2 horas, tranquilamente. Claudinha, muito obrigada por estar aqui hoje. Foi uma delícia o papo, né? Foi gostoso, foi. assim, esclareceu várias dúvidas. E deixa pra gente, assim, você tem Instagram? Eu tenho um Instagram, que é doutora Cláudia Cabido, DRA, Cláudia Cabido, que eu falo um pouquinho de endócrino, um pouquinho de pediatria, de maternidade, mas pouco. Mas, gente, se Que quiser... a única a bombada é a doutora Mas vou deixar aqui escrito direitinho para vocês irem lá, vão conhecer a Claudinha melhor. Se tiver dúvidas, deixem lá no Instagram dela. Deixem aqui nos comentários. Spotify tem a aba de comentários agora. YouTube também. Por favor, assistam, compartilhem, dividam. Olha que assunto legal. Mandem para as mães para tirarem essas dúvidas, né? Então, a gente está aqui super disponível para que vocês precisarem e Até a próxima. até a próxima, gente. Tchau.